precisamos falar sobre realidade, ilusão e Homem-Aranha. A propósito, spoilers à frente. Olá, eu sou Bruno Fai e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o mais recente filme do Cabeça de Teia, Homem-Aranha Longe de Casa. Olha aqui, já tô trocando até o R pelo L. Na verdade, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o novo vilão da história, né? O Mistério, que era conhecido já nos quadrinhos, nas animações, mas ainda não tinha dado as caras, pelo menos nos filmes. E é um vilão muito importante, não apenas para o Cabeça de Teia em si, né? Mas também ele é importante para a trama, assim como o porquê que ele tá nos dias de hoje, porquê que ele é importante para essa trama especificamente. Vou só falar um pouquinho sobre o Mistério, você também já conhece a história dele. No caso, ele foi um pouco modificado em relação à história dos quadrinhos, ele ganhou um novo contexto, ele ganhou um novo background que coloca ele mais próximo do universo da Marvel, que a gente conhece da Disney, assim como Tony Stark. No caso, esse personagem, o Mistério deste filme, ele é um cara egocêntrico, de certa forma, porque ele quer ter a sua criação reconhecida, ele quer ser reconhecido, e para isso ele acaba usando essa tecnologia que ele desenvolveu para construir uma espécie de super-herói, né? Um salvador da pátria, que, segundo o próprio, é o que as pessoas estão precisando, é o que as pessoas procuram, é o que as pessoas querem. E por que a gente está falando sobre isso, né? A gente costuma entender as histórias de filme de super-herói, as histórias de super-heróis, de uma forma, com uma certa dicotomia, né? É o bem contra o mal, é o certo contra o errado. E os filmes mais recentes de super-heróis, né, especialmente nas últimas 2 décadas, têm procurado colocar uma zona mais cinza, colocar mais camadas nesses heróis e nesses vilões. A gente já não tem mais aquele vilão malvado que usa tapa-olho, que coloca lá, ou tem um monóculo, uma piteirinha e que só quer fazer o mal porque ele é malvado. Normalmente existe toda uma história que constrói esse vilão. Os filmes da Marvel mais recentes, inclusive, os mais recentes, né? Por exemplo, Pantera Negra, a gente tem aí até Capitã Marvel, de certa forma, né? Tem alguns aspectos. O próprio Thanos, né? O grande vilão aí tem os seus motivos de por que ele quer, né, matar metade da vida do universo. Mas nesse caso aqui, a gente tem um vilão que trabalha essencialmente pela questão do ego. O Mistério, por natureza, ele não é um mentiroso, ele é um ilusionista, ele engana as pessoas, ele constrói uma espécie de ilusão que faz com que a pessoa acredite naquilo, uma ilusão que a pessoa leva a pessoa a acreditar que aquilo é uma realidade. Isso é muito parecido com o que a gente tem visto atualmente, no caso na internet, nas ruas, em casa, entre os amigos. É uma coisa que a gente conhece como pós-verdade. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, né? Pós-verdade é um termo, né, que foi cunhado há alguns anos e agora até já é verbete, né, em dicionário. E ele fala muito mais sobre as nossas crenças do que sobre as mentiras dos outros. Porque existe uma grande diferença, a gente tem essa ideia de pensar sobre o contrário da verdade ser a mentira, mas isso é um conceito pessoal. No caso, sim, eu posso estar falando a verdade, como eu posso estar mentindo. Agora, você acreditar em mim é outra história. Quando você acredita na minha mentira e assume ela como uma verdade, principalmente por questões de crença pessoal, por questões emocionais, enfim, por qualquer tipo de questão interna sua, ela passa a ser uma verdade para você. Ela deixa de ser uma mentira, por assim dizer. Ela passa a ser... Por isso que a gente constrói essa coisa da pós-verdade. E uma das últimas coisas que o Mistério fala, né, pro Homem-Aranha, logo no finzinho do filme, ele fala que as pessoas querem acreditar, elas precisam acreditar. E as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa. Ele fala isso e as cenas pós-créditos corroboram essa ideia. Logo no finzinho, né? De novo, você assistiu o filme, né? Eu tenho certeza disso. Então vamos falar de coisa aqui que rolou no filme. Logo no finzinho do filme, na última cena pós-créditos, nós temos aquele vídeo que é uma construção de uma realidade a partir de pedacinhos de fala, imagens e tudo mais, que coloca a ideia de que, na verdade, o Homem-Aranha é o grande vilão da história e que ele matou o Mistério e que ele quer matar a humanidade, matar todo mundo.
Isso é muito parecido com o que a gente tem visto na guerra política, especialmente nos Estados Unidos, né, que acabou a guerra da fake news, que acabou elegendo o Donald Trump, e a guerra de fake news aqui no Brasil, que acabou com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente discutiu muito sobre essa questão do que é realidade, o que não é, o que é fake news, e principalmente sobre acreditar nas fake news. Essa discussão ela é muito moderna, ela é muito próxima da gente, muito contemporânea. E foi muito interessante o filme Homem-Aranha trazer essa discussão para a mesa. Porque normalmente a gente pensa em filme de herói como um filme de ação qualquer, que as pessoas querem explosões, o herói vai lá, salva a mocinha e tudo mais, ele tem as suas crenças, enfim. Mas uma série de coisas dentro do filme trabalham esses aspectos. A gente pode pensar, por exemplo, quando a relação que o próprio Mistério constrói com o Peter Parker, que é uma relação bem parecida, de certa forma, com a relação que ele tinha com o Tony Stark. O Tony Stark ele trabalhava como um tutor, né, para o Homem-Aranha, para o Peter Parker, e o Mistério, de certa forma, assume isso também. Mais uma vez, é uma nova ilusão, uma nova construção que ele cria, ele assume uma persona e depois ele acaba revelando que não é exatamente isso. A forma como ele lida, e eu falei anteriormente, né, sobre essa questão do ego, é muito parecida com essa questão de personalidades da mídia, políticos, religiosos. São figuras que nem todos são assim, é lógico, mas existem aqueles que usam essa estrutura de uma realidade construída para poder cooptar a mente das pessoas, cooptar a verdade dessas pessoas. Ele cria uma realidade para que aquelas pessoas possam acreditar nela. Ele construiu toda aquela figura do mistério, do herói mistério, não porque ele queria dinheiro ou porque ele queria dominar o mundo, mas porque ele queria um reconhecimento heróico da sua criação e um reconhecimento de si como uma figura até maior que o próprio Tony Stark, que para ele era a grande antítese dele, né? Então, nesse ponto, o filme ele é muito importante e ele é muito atual. Ele procura falar com a gente sobre um assunto que a gente precisa realmente discutir. É muito normal a gente ter discussões de internet por questões de emoção, por questões de entendimento pessoal, enfim. Enfim, a internet é um verdadeiro... uma grande concentração de discussões sobre o que é real e o que não é. Enfim, eu vou deixar para vocês aí essa pequena ideia para vocês pensarem um pouquinho mais. Assista novamente Homem-Aranha com esse olhar um pouco diferente sobre o que você pode discutir. Conversa lá com seus amigos que ficam falando que filme de herói é uma bobagem, é só um monte de gente usando colã e batendo um no outro. Não, tem muita história aí, tem muita coisa, tem muita realidade, muita sociedade. Enfim, eu tô aqui, eu sou Bruno Fai, estou sempre aqui no Cinepop, assina o canal, se inscreve, toca o sininho, tá no Facebook, segue a gente, curte a página e distribui pros amigos. Valeu, gente, até mais!